Na aula passada, vou fazer uma reprise rápida, nós falávamos sobre as várias formas de Deus se revelar, tanto de forma geral como de forma especial, tanto para a natureza quanto para a criatura excelente, que é o homem, chamado na Bíblia de a coroa da criação. Hoje nós vamos tratar de uma particularidade de Deus. E essa particularidade, ela se divide em algumas etapas, onde Deus se comunica e onde Deus não se comunica, em relação à sua pessoa e caráter. Vamos começar a acompanhar? Essa é a segunda aula, Teontologia, doutrina de Deus, atributos de Deus. Está na apostila de vocês, é. Achei interessante, como sempre, nós acrescentarmos conhecimento, compartilhar conhecimento sempre é bom. A aula de hoje é sobre as qualidades naturais de Deus. A palavra atributo significa qualidade. Mas como falar de qualidade sem antes falar um pouco da pessoa e dos nomes que essa pessoa se identifica? Não está na apostila, é uma dica bônus de conhecimento para vocês, tá bom? Fato curioso é que Deus é uma pessoa que se revela para cada situação. Ele mesmo se identifica, se comunica com um nome em decorrência da situação ou da realidade. No tempo do homem, da humanidade. A primeira vez que Moisés, por volta do ano 1440 a.C., ao escrever o Pentateuco, no primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, Moisés registra o primeiro nome ali. Vocês conseguem identificar? Vamos para a Bíblia. Trouxeram a Bíblia? Então vamos trabalhar um pouquinho, porque toda aula precisa ter como base de conhecimento a palavra de Deus. Vivemos num tempo de escassez, um tempo de oba-oba, um tempo de falácias. E eu ouvi falar o que o pregador achei bonito, vou retransmitir. Todo conhecimento necessita de uma fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos este grande e supremo ser, que nós conhecemos por vários nomes, mais conhecido para nós, na língua portuguesa, Deus. Ele se revela pela primeira vez em seu primeiro nome, dada a situação. Quem pode ler para mim aí? Gênesis capítulo 1, verso 1. Por favor. No começo, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Vocês acharam o nome de Deus aí?
É óbvio que Moisés escreve dentro de uma língua original bíblica que nós conhecemos, o hebraico. Então, na nossa tradução João Ferreira de Almeida, está a palavra Deus, mas o primeiro nome é Elohim. Deus, Criador. Bereshit bara el Elohim. Deus, Criador. No princípio criou Deus. Então, Elohim, Deus. Gravem isso. Só esse primeiro nome aparece cerca de 2.570 vezes na Bíblia. Sem contar do nome composto, né? Os que derivam a partir do El Roi, o Deus poderoso que vê, o El Shaddai, o El Elyon, o Olam, Deus eterno. Então, como conhecer uma pessoa, as qualidades de uma pessoa sem antes buscar conhecer a pessoa? Vamos imaginar um relacionamento homem-mulher. O homem ou a mulher se interessam mais pelo nome da pessoa ou pelo que a pessoa representa? Quem arrisca? O nome não seria interessante? A gente busca conhecer atitudes que se revelam ao longo do tempo. O nome já não faz mais tanta importância para quem está buscando um relacionamento. O nome da pessoa se torna comum. Você vai chamar por aquele nome todo dia. Desde que está casado, você vai chamar aquele nome todo dia. Ou deixar de chamar o nome da pessoa, passar de chamar de amor, querida. Raramente você vai chamar o nome da pessoa a qual você se relaciona. Só quando tiver brigado. Ô fulano, você não me chama assim, o que está acontecendo? É um caso à parte, né? Isolado. Mas vocês conseguem compreender que num relacionamento com Deus, o nome dele é tão importante quanto as qualidades que ele deseja revelar para nós? Então falamos de Elohim. Gênesis capítulo 1, verso 1. Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vocês conseguem identificar o nome de Deus aí? Verso 2. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite menção a outra noite. Verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se vozes. Vocês acharam o nome de Deus aí? É só você ler o texto com calma, com atenção, pois se trata da criação. Qual é o nome que se aplica à realidade da criação? É o Elohim. Deus, Criador. São necessárias 3 referências mínimas para construirmos uma opinião ou uma formação, o ideal teológico. É a base do conhecimento para que possamos defender aquilo que acreditamos por fé. Tem alguém comigo aqui? Vocês podem dizer amém, glória a Deus também. Eu gosto de uma aula dinâmica. A nossa ideia não é você ficar ouvindo, ficar balançando a cabeça. Eu vou chegar lá. Eu tenho que amaciar a carne primeiro. Segundo nome, Adonai, significa mestre e senhor. Vamos para a referência? Salmos 8, verso 1. Vamos fazer assim, Samuel, se abre para mim, por gentileza, Salmos 8, verso 1. Felipe, do Ministério Vida por Vida. Se abre para mim, por gentileza, também no Salmos, Isaías, capítulo 6, verso 1. Priscila, por favor, se abre para nós, Salmos 97, verso 5. Tá ok assim? Vamos lá, Samuel? Vamos. Salmos 8, verso 1. O Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra
é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O Senhor nosso, Adonai. Felipe, por favor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Obrigado. Novamente a palavra Adonai, Senhor. Priscila, por gentileza. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Novamente a palavra Adonai. Adonai significa o quê? Senhor. Senhor e mestre. Elohim significa o quê? Deus Criador. Você vai sair daqui pelo menos aprendendo alguma coisa. Eu prometo me esforçar e dar o meu melhor para que você tenha uma mentalidade renovada acerca do seu relacionamento com alguém que está te procurando também. E o terceiro nome, né? Olha aí a derivação ao El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Já esqueci teu nome. Alex, abre para mim, por favor. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Felipe, por gentileza, Gênesis, capítulo 28, verso 3. O varão, Alexandre. Tenham paciência comigo, daqui a pouco eu pego o nome de vocês todos. Jó, capítulo 5, verso 17. Vamos lá, Alex. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Adonai aparece e diz: Eu sou o Todo-Poderoso. Adonai aparece e Abraão entende que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ok? Felipe, por favor. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. El Shaddai te abençoe. Deus Todo-Poderoso. Alexandre, por favor, Jó 5,17. 5,17. Bem-aventurado é o nome que em Deus com castigo. Não despreza, pois o castigo de todos poderoso. Obrigado. A ação poderosa de Deus de uma forma dinâmica. Atributos de Deus. Atributos naturais ou incomunicáveis. São aqueles atributos ou qualidades que pertencem somente a Deus, exclusivamente a Deus. E que ele não compartilha com suas criaturas. Espera aí, pastor. Professor, como é que Deus não compartilha com as suas criaturas suas qualidades naturais? É uma pergunta. Por que Deus não compartilha suas qualidades naturais com suas criaturas? Eu estou usando o texto aqui do nosso coordenador, a nossa escola reformulada, do nosso ensino fundamental em teologia. Por que Deus não compartilha suas qualidades naturais com suas criaturas? Alguém arrisca? Aí nós vamos pular daqui a pouco mais um degrau. Eu quero uma opinião de vocês. Precisa olhar na apostila, não. É uma questão de reflexão. Peraí, por que Deus não compartilha suas qualidades naturais com as suas criaturas? Eu ouvi o quê, Felipe? Hã? É por causa da nossa limitação. Então, é uma particularidade dele. Nós vamos ver a seguir, quem estudou a apostila em casa, nós vamos ver a seguir. Primeiro, sua autoexistência. Ele até comunica que ele é antes e
sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele comunica isso, mas não compartilha de forma íntima, porque é inerente a ele, compete somente a ele. É uma parte dele, pessoal, íntima. Deus existe por si mesmo, não depende de nada fora dele para existir. Vamos ler? Êxodo capítulo 3, verso 14. Quem não leu ainda? Pastor, né? Êxodo 3 e 14. Capítulo 3, verso 14. Nós temos pessoas. Posso? Pode, por favor. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou o que me enviou a vós. Vocês sabiam que esta expressão, eu sou o que sou, traduzida para a língua portuguesa, nós entendemos assim: Moisés, eu sou o que sou. Mas na tradição judaica, eu serei o que eu serei. Porque eles têm uma reverência muito grande ao pronunciar o nome de Deus. Eles não pronunciam o nome de Deus, eles usam um termo Hashem, que no original hebraico significa o nome. Já até ouvi falar sobre isso e dizem alguns estudiosos que até se perdeu o sentido original na forma de falar. Não que se perdeu, mas não se sabe como seria a pronúncia, né, por conta disso aí. Eles não deixam essa reverência de não conseguir, de não falar, entendeu? Já até vi um vídeo, eu não lembro se foi um protesto, não lembro agora qual foi o contexto. Você dizer que essas palavras como Elohim, El Shaddai, Adonai, elas são constantemente ditas no linguajar deles quando vocês estão orando ou adorando, né? Mas a forma deles pronunciar, eu só consigo identificar essa, né? O restante, e aí já está falando hebraico. Mas aí eles falam de um jeito que com uma reverência, mas dá para ver um tom de voz assim, com convicção, sabe? Eles falam, né, essas palavras, e isso mostra muito sobre até mesmo a forma que eles acreditam, que eles veem as coisas, né? Que é um pouco diferente da gente na hora de pronunciar. E por que Deus não revelou o nome dele para Moisés? E aí? Vamos para uma questão histórica, né? O Egito era pagão, politeísta, e o nome de Deus seria mais único. Perderia o sentido para os egípcios ter mais um nome de uma divindade. Aí você pega isso, capítulo 12, capítulo 13, você vê Deus castigando. Quantas pragas eram? Deus castigando todas as divindades na terra do Egito, punindo. Mas Deus não quis revelar o nome dele, é uma particularidade dele. Aqui na autoexistência, nós lemos Êxodo, capítulo 3, verso 14. Vamos ler também João, capítulo 5, 26. Salmos 90, verso 1 e 2. Quando bater o tempo, pastor, faz um sinal para mim que eu... João, capítulo 5, verso 26. E na sequência, Salmos 90, verso 1 e 2. Quem achar de forma ligeira, leia para a gente aí, para a gente poder ganhar tempo, porque nós temos... Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Obrigado. Salmos 90, verso 1 e 2. São 90, 2. Isso, 90, verso 1 e 2. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criar a terra e o mundo da eternidade. Na eternidade, Tu és Deus. Então, Moisés está preocupado em provar a existência de Deus? É uma pergunta. Não.
A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela toma a existência de Deus do princípio ativo na criação. Como é que ela começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não tenta provar essa existência. Ela toma a existência como prova de atos criativos. Lembra da aula passada? Nós falamos sobre isso aqui também. Só para refrescar, vou lá atrás e vem. Lá atrás e vem. Porque nós temos gente nova aqui para poder não ficar perdido, né? É tão ruim ficar perdido, né? Concorda comigo, amém? Que é concordado na terra, também concordado no... Então nós falamos da autoexistência de Deus. Ele existe por si mesmo. Ele não depende de mim, de você, de nada, de ninguém para existir. Ele é o princípio de tudo. A gente vai ver aqui mais para frente que ele não está limitado ao tempo. Então vamos navegando um pouquinho aqui. Segundo atributo de Deus, imutabilidade. Deus não muda em seu ser, caráter ou propósitos. Diferente dos homens, Deus é sempre fiel, justo e bom. Suas promessas não falham. E Ele é digno de total confiança. Malaquias capítulo 3, verso 6. Quem pode ler? O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. E ele está dizendo que não muda. Tiago 1,17. Quem pode ler? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então você sabe que Deus não muda. Em sua natureza, ele é imutável. Mas ele pode mudar um plano? É uma pergunta. Ele pode mudar o curso da história? É uma segunda pergunta. E quando alguém te perguntar qual é a base bíblica que você tem para essa resposta? Pode sim. Tá, me mostra onde. Ele pode mudar o plano? É. Ele nomeou Saul como rei e depois revogou, tirou a coroa dele e depois da vida. Ele tirou a coroa de Saul, ou Saul deixou de olhar para Deus e viver segundo os princípios, levando Deus a preparar um substituto. Aí, mas tirou a unção sobre ele. Deus tinha ungido ele. Muito bom, filho. Também, Eu gosto assim, né? deu mais 15 anos para... Vamos ajudar a gente. Deu mais 15 anos para Ezequias. Né? Isaías 37, capítulo 17, capítulo 38. Por que ele deu? Ele mandou o profeta Isaías chegar lá, bater o pé e dizer: ô Ezequias, assim diz Adonai, prepara o teu leito que tu vai partir dessa para melhor. Falando numa linguagem clara. Né? Meu irmão, arruma outras coisas aí que tu vai. Ele reclamou. Ele bateu o pezinho. E ele se esperneou. Ele aceitou. Sim ou não? Naquele momento ele aceitou. Era uma sentença de Deus. Mas o profeta, quando estava saindo, Ezequias tomou uma atitude que fez o plano de Deus mudar. Diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede, orou e chorou. E disse: Senhor, lembra como eu andei diante de ti. E qual foi a obra que ele fez? Ele reabriu o templo que estava fechado, onde havia apostasia, idolatria, imundícia. Ele chamou os sacerdotes à responsabilidade, os levitas ao comprometimento da adoração. E o povo de braço cruzado ele chamou a reflexão. Por que o povo parou? Porque o sacerdote parou de ensinar. E o levita parou de cantar. O povo está olhando e fala assim: vou cruzar os braços, não tem palavra, não tem louvor, fazer o quê? Você tem que vir deles. Os que representam os sacerdotes, tem que vir deles. Isaías mal saiu, Deus disse o quê? Vamos lá ver se vocês estão fiados aí.
Volta lá e diz para ele. Estou dando mais 15 anos de vida para ele. Isaías volta lá e diz ao rei Ezequias assim, ó. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Quem disse para Deus que ele estava orando e chorando? Deus conhece o nosso íntimo. Ele não precisa revelar a intimidade dele, como ele é na essência. São qualidades atreladas à sua essência divina. Mas para baixo nós vamos ver que ele se comunica de forma tranquila com atributos da sua moralidade. Mas volta lá, acrescenta, diz aí, vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Ezequias pediu para viver um pouco mais? Só pediu para ser lembrado, entendo. Olha a profundidade dos fatos. Servimos a um Deus que tem caráter. Sua palavra é inegociável. Deus é imutável na sua essência divina. Mas ele pode mudar os planos pela particularidade que ele está vendo, sincera, verdadeira, em alguém. Ele não está jogando na cara de Deus o que ele fez. Ele está se humilhando, se quebrantando e pedindo ao Senhor, reivindicando do Senhor, que olha para a história dele. E houve um acréscimo de 15 anos. Deus mudou o plano de novo, para tirar seu povo da terra do Egito. Moisés, ouviu o clamor, o grito. O clamor é a última instância da oração, seguido de um conjunto de emoções. Quando você clama, você é mais verdadeiro do que você ora. Meu povo está clamando na terra, eu tenho visto que os carrascos egípcios estão fazendo comigo, com eles. Tu vai libertar meu povo daquele cativeiro lá. Deus mudou um curso natural estabelecido por ele no auge da criação. Porção seca fica aqui, não ultrapassa o limite das águas não ultrapassam o limite da terra. O que Deus está fazendo agora em Êxodo 14 e Êxodo capítulo 15? Assoprando e dividindo as águas no... Como é que o povo passou? A terrinha Faraó, montanhas, os flancos, à frente o grande mar. O que Deus fez? Deus criou um plano que foge à capacidade de raciocínio humano. Isso tem a ver com a sua existência divina, Deus. Faltou alguma referência? Faltou Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sim, Samuel. O senhor está falando isso aí, eu estou lembrando do texto de Jonas, e eu acho também interessante a forma como Jonas encarou a situação, que a proposta, como Deus tinha falado para ele entregar para mim, e tem uma parte do texto que fala assim, ele meio que diz, ele expressa dessa forma, né, que ele sabia que Deus voltaria atrás, assim, se Nínive se arrependesse. Aí, como eram homens maus, né, é como se, vamos trazer assim para uma linguagem clara de hoje, é como se o senso de justiça que a gente tem fosse capaz de declarar algo, mas não é capaz, porque essa essência de Deus, o entendimento, acho que até o nível de justiça de Deus está muito mais elevado que o nosso. Deus sabe como fazer. E aí ele declara ali o que aconteceria, e Nínive se arrepende e ele se compadece. Mas tem um monte de fatores interessantes aí no que o Samuel está levantando como questão para a gente refletir. O profeta recebe a mensagem e ele cria um endereço diferente do endereço que Deus deu. É a rota de fuga. Aí Deus acha ele, do jeito dele. E ele chega com autoridade, 40 dias pregando. Em 40 dias, Nínive subsistirá, Deus vai acabar com todos vocês. Ele agora quer ver acontecer. Primeiro pela história, o fator histórico. Os assírios, ninivitas, eles eram cruéis.
Eles recebiam os profetas e torturavam e matavam. Chega a ver até uma pregação que um dos pastores pregou e falava que até os costumes de morte e tortura foram aderidos pelo até pelo Império Romano, copiado deles, né? Se é correto pensar assim. Existem várias linhas de pensamento. Mas o fato é que Jonas agora está na sombra de uma boboreira. Deus envia um bicho, come tudo. Ele fica chateado. Porque ele queria a profecia se cumprindo. Aí Deus dá uma lição de vida nele. Está tendo dó da boboreira que você não fez nascer, nem produzir. Aí Deus está se revelando em seu caráter. Resolvi não destruir. Houve arrependimento. Então, se há arrependimento, há mudança nos planos. E o mais interessante é que a gente não tem o direito sobre a criação de Deus. É Ele que tem o direito. Acho que aí entraria a gente entender também o nosso lugar. É daí que eu costumo dizer que o ser humano não tem o direito de tirar a própria vida. A própria vida é a vida do outro. Só o Criador. É interessante que as matérias teológicas estão interligadas. Vocês vão ver isso mais para frente com outro professor na matéria antropologia. O que estamos levantando como caráter, ação, mudanças, vocês vão ver bem em específico em outras matérias também. Eternidade. Eu gosto muito disso aqui. Deus não tem começo nem fim. Ele está fora do tempo e governa sobre ele. Eu acho interessante o que o nosso coordenador, pastor Alan Johnny, colocou aqui. Ele está fora do tempo. Vocês não pararam para refletir nisso aqui, não? Tem uma reflexão profunda aqui. Deus está fora do tempo. O tempo da sua existência não pode ser contado. Ele é eterno. Não é o Olã, Deus é eterno. E governa sobre ele. Ou seja, ele não pode ser, sua existência não pode ser contada pelo tempo, mas ele administra o tempo. Tudo o mais foi criado por ele e está sujeito ao tempo. Mas Deus é eterno e imutável em sua existência. Aí o pastor colocou aqui logo a eternidade, a imutabilidade e a autoexistência em uma frase só. Compreenderam? Vamos para a referência? Salmo 92. Já lemos, né? Já lemos. Então vamos para outra. Isso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Quem pode ler? Quem? Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda no final é o Shaddai aí, o Todo-Poderoso. Isaías capítulo 57, verso 15. Ele nem vai falar essas palavras. Fala, né? 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Olhem que interessante. Hebreus 13, 8 já lemos e Salmos 92 já lemos também. Vocês estão anotando na apostila? A nível de conhecimento? Para não esquecer? Procure anotar essas referências aí. Isso vai ajudar bastante no conhecimento de vocês. Onipotência. Deus é todo poderoso, capaz de fazer tudo o que quiser, de acordo com a sua vontade. Nenhuma força ou obstáculo é grande demais para impedir os planos divinos. Aí nós temos uma referência aqui, todo Salmo 130, Jeremias capítulo 32, verso 27. Quem pode ler?
por favor. E depois Apocalipse, capítulo 19, verso 6. Gênesis 17, 1, já lemos. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Você leu Jeremias 32, 27, né? Não. Vamos para Apocalipse, capítulo 19, verso 6. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus, onipotente, veio. Nós vamos ver também Apocalipse, capítulo de número 4, quando João ele descreve este ser divino assentado num trono, semelhante ao jaspe, sardônio, topázio, ônix, esmeralda, rubi, a pedras preciosas reluzentes. E ele ressalta também que há 4 seres viventes, 24 anciãos, e um cântico que era cantado: glória, força, honra, poder, majestade ao Deus Todo-Poderoso. Quando pegamos os Salmos 24, 7, se não me falha a memória, confira aí, por favor. Salmos 24, 7. Isso, obrigado. Levantai, ó portas eternas, levantai-vos entradas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então, se buscarmos na fonte, que é a Escritura Sagrada, nós temos uma receita incrível sobre a pessoa de Deus e suas qualidades morais, suas qualidades comunicáveis e incomunicáveis. Quando eu digo morais, a gente vai ver mais para frente aqui, tá? Mas vamos usar os termos que está aqui na apostila: comunicáveis e incomunicáveis. Onisciência. Deus conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Todo o Salmo 139. Nada escapa ao seu conhecimento. Isso significa que Ele é o juiz perfeito e o conselheiro fiel. A onisciência de Deus tem a ver com Deus sabe tudo, todas as coisas. Ele não necessita que alguém lhe comunique. Lembra de Jó? Nós lemos na aula passada. Onde é que você estava, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Instrua-me, se for capaz. Salmo 147, verso 5. Alex. Hebreus capítulo 4, verso 13. Priscila, por favor. Eu entendi, Salmo 147, verso 5. O Alex vai ler. A Priscila vai ler Hebreus 4, 13. E o Alexandre, que elevou o tom de voz. 1 João 3, 20. Na sequência, vamos ler? Sim, por favor. Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Tem como medir? Tem como mensurar o entendimento de Deus? Impossível, né? Nós podemos receber pelo menos parte desse conhecimento. E como um acréscimo, eu disse anteriormente que quando nos relacionamos com Deus é porque buscamos conhecê-lo como pessoa e também entender as suas qualidades, né? Salmos 25, 14, uma dica bônus para vocês aí. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber o seu conselho. Sinônimos, né? Palavras diferentes com o mesmo significado. Em algumas versões
está o segredo do Senhor. Em outras versões, a intimidade do Senhor. O que muda? Nada. Só muda a palavra, o sentido, a essência, o significado é o mesmo. Priscila, por favor. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Só um comentário breve, rápido. Tem alguém que se escondeu na Bíblia. Dica, está entre Gênesis e Apocalipse. Tem mais. Adão, Vamos lá? Fala um pouquinho. Adão se escondeu quando ele pega ele come do fruto, né? Ele se esconde. E Deus chega, cadê você, Adão? Cadê você? Deus chega perguntando ali, Adão está escondido, porque ele viu ali que entrou o pecado, entrou o conhecimento do bem e do mal. Muito bom, Felipe. Mas onde está escrito? Gênesis capítulo, não lembro se é mais. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, verso 9. Quem mais arrisca? Deu os 40 já? Vamos dar aquela pausa. Retomando as nossas atividades. Nós paramos em onisciência. Vamos avançar para onipresença. Na verdade, já concluímos onisciência e vamos avançar para onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde o ser humano possa se esconder da presença do Criador. Salmo 139, verso 7 ao 10. Alex. Jeremias 23, verso 23 e 24. Pastor, por gentileza. Pastor, quem está lá atrás, pastor? Esqueci o nome dele. Pastor Marcos. Capítulo 23, verso 23 e 24. E o concorrente do Samuel, Alexandre. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Vamos tentar entender o que a Escritura revela acerca desse atributo divino. A onipresença, ou seja, a presença de Deus em todo o espaço. Sim, Alexandre, é Provérbios, capítulo 15, verso 3. Mas vamos na sequência. Alex, Salmo 139, verso 7 ao 10. Por favor. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir à tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Jeremias 23, verso 23 e 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Esconder-se-á alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus da terra, diz o Senhor. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Olha que interessante. Cada escritor traz para nós uma pincelada do entendimento adquirido com base no relacionamento que vive com Deus. Jeremias está falando de distância. Num relacionamento homem-mulher, pode ocorrer um certo distanciamento. Por ausência de quê? É uma pergunta agora. Quando ocorre uma distância entre um homem e uma mulher que residem
debaixo do mesmo teto, casados. Ausência de relacionamento. Diálogo. Quase isso. Intimidade. Fala. Comunicação. Você não vale, você aprende lá como pastor. Ela é esposa do professor. A ausência de comunicação cria distanciamento na relação. Eu estou buscando falar numa linguagem prática, não técnica, uma linguagem prática, me utilizando de exemplos naturais para que vocês possam entender a dimensão daquilo que é espiritual. Então, a ausência de comunicação, ela gera automaticamente distanciamento. Com o distanciamento, uma série de fatores. E aí tende a sucumbir. Eu tenho aqui mais 3 dicas bônus que não está na apostila. Deus é Espírito. Nós vimos na aula passada, né? Eu cometi uma gafe aqui, eu falei quarta-feira. Quarta-feira lá no Ministério Vidas Grandes Vidas. Segunda-feira, aqui na sede do Ministério Paixão por Almas. Na segunda-feira passada nós falávamos sobre isso. Deus é um ser, é uma pessoa, tem boca que fala, tem pés e anda. Lembra das referências que eu dei? Vocês não notaram, não notaram? Hã? Ninguém anotou? Hã? Tem ouvidos e ouve. Tem mãos e apalpam. Apalpam. Pastor, pode ser figura de linguagem? Porque naquele tempo a linguagem era muito pobre. E os escritores tinham dificuldade para descrever o que viam ou recebiam por inspiração. Pode ser. Pode ser uma afirmação de que Deus de fato é assim, porque Isaías, no capítulo 66, verso 1, disse: os céus é meu trono e a terra pisadura para os meus pés. Que casa, pois, me edificareis? Aí nós fizemos uma pergunta na aula passada. Qual o tamanho de Deus? Eu espero que vocês tenham tido uma noite de sono maravilhosa. Incrível! Vamos avançar aqui. Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em... Eu vou falando algumas aqui para a gente ganhar tempo. Para a gente poder, eu quero reservar um tempinho para ouvir vocês. Tá? Isaías capítulo 6, verso 1 já lemos, e Gênesis capítulo 1, verso 2 nós também já lemos. Quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus também é único. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Quem pode ler para mim? Romanos capítulo 16, verso 27. Marcos capítulo 12, verso 29. Vamos treinar a memória de vocês agora. Vocês ouvem, o cérebro vai armazenando a informação e vocês vão virando a chave para o conhecimento. Eu vou repetir. Você sabia, Samuel, que os mestres respondiam com outras perguntas? Mas eu sou não. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Romanos capítulo 16, verso 27, Marcos capítulo 12, verso 29. Quem pode me ajudar lendo? Tem que ser em ordem ou não? Não, quanto faz? Marcos 12, 29. Só para ganharmos tempo. Tá. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos e dos séculos. Amém. Deuteronômio 6, 4.
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha que interessante, Jesus faz a mesma referência em Marcos 12, 29. Então Deus é único. A última dica bônus dessa primeira parte. Soberania. A ele cabe o governo de tudo e de todas as coisas. Salmo 115, verso 3. Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21. Daniel, capítulo 4, verso 35. É importante que vocês anotem. Repetindo, Salmo 115, verso 3, Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21, e Daniel, capítulo 4, verso 35. Quem achar pode ler, por favor. Salmo 115, verso 3. Isso. Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que ele faz. Romanos 9, 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa bombada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Daniel, capítulo 4, verso 35. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazeis essas coisas? Interessante, né? Salmo 115, verso 3. Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Então a ele cabe o governo, a autoridade e o poder. Atributos morais. Chegamos a uma parte onde Deus se comunica. Atributos morais que são comunicáveis. Ou talvez que Deus se identifica conosco. Ou nós nos identificamos com Deus. Criatura se identificando com o Criador. Criador se identificando com a criatura. Até porque em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então era ali uma vontade explícita de Deus dar ao homem a capacidade de governança. O homem catalogou no reino vegetal as espécies, no reino mineral, no reino animal. Foi o primeiro zoólogo da Bíblia, Adão. Agora, por que Deus deu essa autoridade a ele? Deus o revestiu, delegou a ele uma coisa que Deus poderia fazer. Mas ele deu a um homem, porque ele queria se comunicar com um homem. Eu tenho aqui mais 3 dicas boas. Mas eu quero primeiro pela apostila. Santidade. Deus é absolutamente puro, separado de todo pecado. Ele exige santidade do seu povo e chama todos os que os seguem a viverem de forma separada para ele. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Apenas confira ou anote se quiser. Mas começando aquele que vos chamou, ser de vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque assim está escrito: sede santos como eu sou santo.
Hebreus capítulo 12, 14. Não está na apostila, não está na minha anotação aqui também. Confere aí. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, a Deus, a Adonai. Paulo escreve à igreja em Tessalônica, dizendo: cada um saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Santificação, para nós, é um processo gradativo. Mas vamos lá. Deus é santo. Significa que Deus está separado de tudo e de todos? Porque Ele tem vontade de ser assim? Como pode um Deus santo se aproximar de criaturas pecaminosas? Interessante, né? Essa busca, essa procura, essa iniciativa por parte de Deus. Aí você pega Isaías capítulo 6, no verso 3, onde uma categoria angelical, vocês vão ver isso em angelologia mais para frente. Serafins, seres ardentes. Isaías está tendo a visão dessa categoria angelical, dessa classe angelical, os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em 2 sentidos. Cosmos, o universo está cheio da glória de Deus. Quando lemos Salmos 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E o homem, pó da terra, moldado e feito pelas mãos de Deus. Amor. O amor de Deus é sacrificial, eterno e incondicional. Ele é a fonte de todo amor verdadeiro. A cruz é a expressão máxima de seu amor por nós. É o amor ágape, o amor genuíno, o amor verdadeiro, que inclui entrega e sacrifício. Deus entregou seu filho esperando o retorno. Vou dar meu filho para morrer aí no mundo por vocês. É o seguinte: eu dou meu filho e quero vocês de volta. Foi assim? Não. Aí um versículo que não é lido mais nas igrejas. João 3,16. O tema central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, é uma questão de fé, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Eu vou mais além. Você entregaria seu filho para morrer por uma pessoa que está envolvida no crime, traficando, se prostituindo, mentindo? Não. Nenhum de nós. É isso que eles têm que morrer, né? Somos os primeiros a condenar ele. Nenhum de nós sabemos ou conhecemos ou vivemos a essência desse amor, porque não partiu de nós, partiu dele. Lembra que eu falei anteriormente? Toda iniciativa vem de Deus. Foi dele a iniciativa de resgatar a humanidade, mas ele teve que entregar e sacrificar. Servimos a Deus de verdade? É uma reflexão que merece atenção. Chegamos para cultuar a Deus na hora que queremos, quando bem entendemos, de qualquer maneira, pegamos o microfone de qualquer maneira. Ninguém se consagra mais para dirigir um culto, ninguém se consagra mais para ministrar a palavra, ensinar a palavra. Ninguém tem a preocupação de afinar os instrumentos, dar uma passada nos louvores antes
da reunião, do culto começar, e achamos que tá bom, e para Deus tanto faz. Eu vou louvar Deus aqui, mas eu esqueci a letra. Eu vou adorar Deus aqui, mas eu não conheço o hino. A igreja me ajude. Nos acostumamos a oferecer o que supostamente dizemos ser o nosso melhor. Meu Deus. A gente dá o que não falta no bolso. Então, resumindo, precisamos e muito aprender, conhecer, buscar mais a Deus. Nossos altares, nossos púlpitos, no plenário, o povo perdeu a expectativa de ouvir, através da nossa boca, a verdade que confronta e que liberta. Porque quando lemos, não lemos com amor. Faz ideia de como chegou até nós, hoje, repaginada, impressa. Faz ideia de como era, vocês viram isso em bibliologia. A dificuldade que era carregar os pergaminhos. Paulo, estando preso, disse, olha, traga os livros, os rolos e a minha capa. Vocês têm uma noção de que este livro sagrado passou por processos de evolução mediante a humanidade também? Quanto mais evoluímos, mais a palavra de Deus ela vai se adaptando ao nosso tempo. Imagina chegar aqui, Samuel, por favor, abra o pergaminho do profeta Isaías. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. E não tem divisão de capítulo e versículo. Imagina Samuel agora, um exemplo para Samuel. Não arruma problema comigo depois, não. Imagina Samuel, se ele não tem uma vida de leitura, como ele vai achar? Aí me lembro da passagem de Cristo entrando na sinagoga. Foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías, ele abriu o rolo. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, pôr em liberdade os cativos e a pregar o ano aceitável do nosso Deus. Fechou? E disse o quê? Hoje acabou de se cumprir a escritura que eu acabei de ler para vocês. Então eu tenho que me relacionar com Deus para dar ao povo o alimento que é um divisor de águas do que estão comendo aí fora. Nós, pastores, líderes, só temos o momento de estar junto em dia de reunião e culto. A preocupação de ensinar com amor, ler com amor, meditar, pegar um dicionário de língua portuguesa, pegar um dicionário de grego e hebraico, pegar um livro bom e começar a esmiuçar, começar a pesquisar, se envolver, se relacionar com o verbo vivo de Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. O verbo aqui significa palavra. Então ficaria assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é o próprio Deus. Então quando eu me relaciono com Cristo, que é o verbo vivo de Deus, vem a inspiração, vem a revelação, e a verdade vai. Mas falta amor no que fazemos. Estamos numa geração deficiente de amor. É normal você passar pela rua, ver alguém a mendigar, pedir esmola. É normal você passar pela rua e ver ali alguém que acabou de virar óbito. É normal, para nós é mais um que foi. Está nascendo gente, está morrendo gente, infelizmente. Esse é o pensamento da humanidade. Falta amor. Agora vamos pensar como Deus? Valeu a pena? Pegar seu filho para morrer por nós? Valeu? Precisa valer a pena. Porque nós vamos para lá. Para o lado dele. E a Bíblia diz que assim como mulher nós seremos. Está faltando amor nos corações.
Romanos capítulo 5, verso 8. João 3,16 eu já li. Então vamos ler apenas Romanos capítulo 5, verso 8. E Apocalipse capítulo 4, verso de número 8. Quanto tempo eu tenho, pastor Alain? 18 minutos. 18 minutos? 17. Tá bom. Faltar 5 minutos, você me dá um toque. Romanos capítulo 5, verso 8 e Apocalipse capítulo 4, verso 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Apocalipse 4, 8, né? Sim. E os 4 seres viventes, cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa adoração é por imposição ou é por amor? Então a mentalidade arcaica, ainda em nosso tempo evolutivo. Eu já ouvi pessoas dizer, pastor, vai ser muito chato estar na eternidade, ficar falando santo, 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 é Senhor do deserto. Toda a mesma coisa, na eternidade vai ser assim, pastor. Isso é chato, não vai nem levantar a mão no culto para adorar. Pode ser chato, cara. Até eu já cheguei a acreditar quando era maluco. Sério? Muito não. Até eu cheguei a acreditar. Alguém mais pensava assim? Qual o nível de relacionamento que temos com Deus a ponto de achar que vai ser chato? Vai ser coisa chata, santo, santo, santo. Eu vou ficar cansado de dizer santo, santo, santo. Não, gente, não é isso. Não é sobre obrigação. Vocês vão ver em angelologia que quando Deus cria os anjos, Ele não obriga nenhum anjo a lhe seguir. Ele esperou apenas o reconhecimento das criaturas criadas. E ele foi adorado porque elas reconheceram que ele é o Criador. Quando houve a expulsão do meliante, o meliante arrastou a quadrilha dele dos céus, porque quem dá o lugar a quem está envenenado, contaminado, meu irmão, tem o mesmo pensamento e visão. A partir desse momento aí, ó, faz um corte, pastor Alain, vamos ser cancelados. Deixa eu voltar. A partir desse momento que há rebelião no céu, e o meliante, a sua quadrilha, é expulso, o que acontece? As escrituras revelam que os anjos que ficaram se tornaram anjos eleitos, fiéis. Então, mais para frente, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, sobre essa justiça de Deus. Mas Deus não sabia que ia acontecer, por que deixou? Deus nunca criou nada obrigando devoção e adoração. Nem conosco ele fez isso. Tanto que Jesus está junto ao poço, a mulher de Samaria chega, e ela, não, porque nossos pais adoram aqui, o poço de Jacó, esse é o lugar. E Jesus está trazendo para ela uma resposta que eleva o pensamento dela a uma nova fase, um novo ciclo da espiritualidade. O Pai procura, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito de verdade. Não é aqui, ali ou lá. É o que você é. Não é o lugar, é você. Não tem a ver com um monte, aqui ou ali. Tem a ver com você. O que você é. Vamos avançar. Justiça. Deus sempre faz o que é certo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ele pune o pecado e recompensa a retidão. A justiça está perfeitamente equilibrada com a misericórdia. Andam juntas. A justiça e a misericórdia. Nós temos referências aqui. Salmo 79, verso 14. Justiça e juízo são as bases do teu reino. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Olha a base do reino. Justiça e juízo.
Miqueias capítulo 6, verso 8. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Miqueias, Capítulo 6, verso 8. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Miqueias 6, 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom? E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não tem um culpado por inocente. Está errado, está errado. Ele espera arrependimento. Ele esperou isso de Adão, o primeiro homem. Adão veio cheio de novas ideias. Jogando na cara de Deus. Eu não te pedi mulher, foi a mulher que tu me deu. Ela me deu o fruto, eu comi. Foi ela. Nós vimos isso na aula passada. Segunda-feira passada. Ezequias reconhece que é um mero mortal. Isaías, capítulo 6, verso 8. Ai de mim! No capítulo 6, verso 6 a 8. Ai de mim! E vou perecer nos meus olhos, vira o rei. Aí vem o serafim, tiram a brasa do altar com Atenas. Eis que foi purificado o teu pecado. Os meus olhos viram o rei. Ele está assombrado, assustado com uma visão que ele está tendo além de seu tempo. Do natural para o espiritual. É possível termos visões de Deus? Sim ou não? Acabamos de lanchar. Sim ou não? Sim, é possível. Quando eu me dedico. Quando eu sou uma parte que se dedica no relacionamento. A nossa geração, Deus, manda para mim. Senhor, manda tudo para mim. Está escrito aqui, as bênçãos do Senhor me seguirão. Manda tudo para mim. Queremos tudo de Deus, não temos capacidade de ser tudo para Deus. Pegou, Samuel? Tema para a próxima pregação. Misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que merecemos. Graça é quando Ele nos dá o favor que não merecemos. Ambas refletem o caráter bondoso de Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5. Salmos 103, verso 8. É correto dizer que a misericórdia de Deus, ela paralisa a sentença dos nossos erros? Tipo assim, não necessariamente assim, mas, por exemplo, a gente erra, mas muitas das vezes o peso do erro vai ser muito grande. Aí a gente clama, Deus, misericórdia, eu errei. Aí Deus, como é que dizer, ele alivia, dizer assim. Eu posso te dizer biblicamente que elas são a causa de não sermos consumidos por sua ira e novas são a cada manhã. Está em Lamentações agora, né? Capítulo 3, verso 22 ao 23. A resposta para a tua pergunta está aqui. Quem vai ler? Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Três. 22 e 23. É a resposta que Samuel espera ouvir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ela pode paralisar a sentença condenatória. E ela se renova. Olha que interessante. A misericórdia, tanto quanto o amor é produzido. Você não compra amor na farmácia, no açougue. Para ter amor, você tem que ler, e entender, e viver.
Eu costumo trabalhar com 3 palavras: ver, sentir e viver. Sem isso, não há amor. Não há entendimento do amor. Então, logo, a misericórdia e a graça. A graça é um favor imerecido. Não merecíamos estar aqui. Mas se hoje estamos, é por causa da sua misericórdia. Não é por mérito. Não é por obras. É por fé. E agora o problema, se a nossa fé for morta, porque a nossa obra é viva, qual significado tem? Tiago diz que a fé sem obras é morta. De igual modo, as obras sem fé, para nada servem. Viver para Deus é questão de fé. Você pode pecar hoje. A misericórdia de Deus só vai te alcançar pelo arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro. Ela não paralisa a ação condenatória das minhas ações. Ela aniquila. Aí eu cito para vocês Miqueias 7,19. Os nossos pecados foram lançados no mar. Paralisou ou aniquilou? Aniquilou. Cinco minutos para concluir. Vamos correr um pouquinho? A Trindade de Deus. A doutrina da Trindade ensina que Deus é uma essência, mas subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as 3 pessoas são coiguais e coeternas, cada uma plenamente Deus. Mas não 3 deuses, apenas um Deus. Esse é o mistério profundo da fé cristã, mas essencial para a correta compreensão da teontologia. Nós temos 3 pessoas distintas. Vamos para Gênesis, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Nós temos o Pai criando, o Filho planejando, o Espírito executando. No princípio criou Deus. Mas eu não estou vendo Jesus aqui, pastor. O Espírito Deus se moveu sobre a face das... Aí o pastor respondeu, o verbo é a palavra. Então o Pai criou, o Filho planejou, o Espírito executou. O homem, façamos, primeira pessoa do plural. O homem, nossa imagem, conforme a nossa. Isaías viu isso, a quem enviaremos? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Novamente, primeira pessoa do plural. E o que disse Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Vocês já viram fogo? Exemplos naturais que tipificam a Trindade de Deus. O fogo, ele em si mesmo produz fogo propriamente dito, calor e luz. Quantos lados tem um triângulo? Em antropologia, como se deu a formação humana? Deus soprou, foi feito alma, vida, mas nós somos corpo, alma e espírito. Essa tricotonomia. Nós somos 3 em corpo, alma e espírito. E eu tenho referências bônus aqui para vocês anotarem. Eu acabei de falar, Gênesis 1, 26, 1 Pedro 1, 2, Mateus 28, verso 19, ide por todo mundo fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próprio batismo de Jesus por João Batista, uma voz dizia, quando os céus se abriram, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E quem repousou sobre o ombro dele? Uma pomba. Pomba é símbolo de pureza e de manifestação também do Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, 14, João capítulo 14, 26. Jesus está dizendo, rogarei o Pai que vos envie outro Consolador. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que eu vou para o Pai. Necessário que eu vá para que ele venha. Qual é o tempo que estamos vivendo?
é a sexta dispensação, a da graça, a plenitude do Espírito. Amém? Implicações práticas dos atributos de Deus. Conhecer os atributos de Deus fortalece a nossa fé diante das crises e inspira confiança em sua palavra. E desperta em nós uma vida de santidade e obediência. Cada atributo nos leva a adorar, confiar e viver de modo mais íntegro diante dele. Quanto tempo tem? 1 minuto? Já bateu? 1 minuto. 1 minuto para refletirmos sobre essa questão. Existe um Deus. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Tirou de dentro dele e colocou em nós, no auge da criação, no soprar da narina do homem, intelecto, vontade e emoção. Passamos a ser, além de alma vivente, capacitados a receber e entender, e produzir, e promover, e nos relacionarmos intimamente com Deus. Ele mora no céu, nós moramos na terra. E o que nos distancia dele nesse momento? Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa aula de hoje. Reflita, esmiúça, pesquisa, corra atrás, acrescente conhecimento e entenda que o que sabemos é uma gota e o que desconhecemos é um oceano. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.